Problema número 2 do LeetCode é o problema add two numbers. Eles nos dão duas linked lists que representam um valor inteiro e esse valor inteiro está ao contrário. Então, por exemplo, essa linked list aqui representa o valor 342. Isso vai facilitar a resolução desse problema. Esse problema, da forma que ele é dado, não é muito complexo de se resolver. Ele só se torna um pouco complexo porque a gente não costuma trabalhar muito com linked lists no dia a dia. Mas ele é um problema simples. Tudo que a gente precisa fazer é percorrer as duas linked lists simultaneamente e ir adicionando criar uma linked list nova, né? E ir adicionando nodos que representam a soma de cada número. Então a gente faz o quê? 2 mais 5 vai dar 7. O 4 mais 6 vai dar 10. Só que a gente não pode botar 10. É um dígito só. Então o que acontece com esse 1? Ele vai como carry. A gente adiciona esse 1 aqui em cima. Então, enfim, aqui vai ser um 0. No próximo a gente vai adicionar 1 mais 3 mais 4. Dois detalhes importantes para a gente se atentar. Às vezes, a linked list, elas não vão ser do mesmo tamanho. A gente pode ter uma que tem um nó a mais aqui. Esse é um edge case importante para a gente saber. Elas podem ser de tamanhos diferentes. E outro edge case importante para a gente saber é que às vezes a gente esquece, né? Que, por exemplo, se a gente tiver uma linked list que é a soma de 3 e 7 aqui, a gente vai somar os dois. O último nodo aqui vai ser 0. E a gente vai esquecer, provavelmente, a gente vai esquecer de adicionar um nodo extra com o valor 1. Porque 3 mais 7 é 10, a gente não pode armazenar 10, a gente tem que armazenar o 0. O 1 passaria para o próximo nodo que não existe. Então, é isso. Esses são os edge cases. Vamos pro código. Não é muito complexo, a única dificuldade mesmo é lidar com as linked lists. Vamos pro código. Nosso head, ele começa sendo um novo node com o valor 0. Depois a gente vai retornar 1 depois do head, então a gente vai ignorar esse primeiro node. O nodo atual é o head. E a gente inicia uma variável chamada carry, que é o valor que sobra da soma. Enquanto L1 existir, ou L2 existir, ou o carry existir, lembra daquele nosso edge case, a gente vai percorrer o loop. Variável 1 é o valor de L1. Se o L1 existir, lembra, quando a linked list acaba, ela vira none. Então, L1.vol vai dar um erro porque não existe. Se L1 não existir, é o valor 0. V2 é a mesma coisa. É o valor de L2 se o L2 existir. Se não existir, é 0. Underscore sum para não sobrescrever o sum do Python. Então, aqui é a soma do L1 mais o L2 mais o carry. Se tiver o carry, se não tiver o carry vai ser 0. O dígito que a gente colocar na nossa linked list, lembra que ele não pode ser maior do que 10, ele é um dígito só. Então a gente tem que pegar a soma do V1, V2 e carry e fazer um módulo de 10. Lembra, módulo de 10 ele vai pegar só o primeiro dígito. E o nosso carry, ele tem que ser... ele vai ser 1 se a soma for maior do que 10. A gente pode fazer um if, né? Não tem nada de errado, se a soma for maior do que 10, o carry é 1. Só que eu prefiro fazer assim, eu acho um pouco mais clean, que assim a gente faz a divisão e pega o dígito, o segundo dígito, essencialmente. Aí, o próximo nodo, lembra, a gente está no head. O próximo nodo vai ser um nodo que a gente vai inicializar com o valor do dígito. Esse dígito aqui, que é o dígito que vai. E aí a gente dá um pulo na linked list. Pula para o próximo nodo.
Então, deixa eu fazer um desenho aqui rapidão. Nosso primeiro é zero. A gente vai adicionar a soma, vamos supor que a soma seja 7. E aí a gente vai mover o nosso current, que estava aqui no head, a gente vai mover ele para o 7. E depois a gente vai adicionar mais um, vai mover mais um. E assim vai indo. Tirar o desenho. Agora o que a gente faz? A gente avança uma casa todos, né? A gente fez a primeira soma aqui, agora a gente faz o loop, continua avançando. L1 é L1.next. Lembrando, o L1 pode ser non aqui, tá? Então a gente só vai fazer isso se o L1 de fato existir. Para quem não está muito familiarizado com Python, esse é um ternário que só vai ser avaliado se o L1 existir. Se L1 não existir, ele não vai tentar acessar a variável next. Porque senão daria erro. L2 é L2.next. Se o L2 existir, obviamente. Se não, é none. E acabou. É isso. Se eu tiver feito tudo certo, a gente retorna head.next como nosso resultado. Por que head.next? Porque a gente começou o head como sendo 0. E é um valor arbitrário, podia ser qualquer valor, podia ser 0, podia ser 100, podia ser 1.000.000. Não importa. A gente só precisa iniciar com algum valor aleatório e começar e tipo partir do próximo. Porque esse valor não vale nada, a gente só tinha que começar com algum. E deu bom. É isso.